Shalom, shalom, boa tarde a todos, tarde de sábado, abençoada, e quero nesta tarde agradecer ao Eterno por tudo, né, e mandar aí um alô para todos os irmãos, a paz do Senhor, tá? Que o Eterno vos abençoe grandiosamente. Nós estamos com um tema importantíssimo, e esse tema é bom que a gente venha abordar, falar sobre luz, sobre comportamento, né? Como é que os crentes estão se comportando ultimamente, tá? E nós vemos o seguinte, que não está muito legal para muitas pessoas não, né? Que a cada dia que passa, a gente vê assim, as pessoas se desviando, né? Se desvinculando da fé e aquela coisa toda, entende? Então, é bíblico quando o apóstolo Paulo e Cristo, Pedro, sempre aconselha a irmandade a ajudar uns aos outros a carregarem os fardos, né, pesados uns dos outros. Olha, ajude fulano, passa na casa de cicrano, levanta fulano, dá uma palavra de ânimo para ele lá, vai visitar, vai ao hospital, vai ali, vai acolá, e assim é a obra de Deus que continua, tá certo? E a gente está vendo que a cada dia, assim, pelo menos a maioria estão se esfriando nesse tipo de atitude, nessa obra, né, que deveria prosseguir, né, queridos? E a gente vai fazer aqui uma palavra referente a isso, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Tá para o lado. Os irmãos estiverem me ouvindo bem, tá, irmãos? Fiquem aí à vontade, ok? No livro de Mateus, capítulo, né? Vamos ver aqui. Mateus. Eita Deus de poder. Mateus capítulo 5, versículo 14, que diz assim. Vou começar do versículo 13, que isso aqui é um tema muito importante. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aquele crente sem sal, né? O cristão sem sal. Ele perde o sabor. Como é que vai lhe restaurar o sabor? Tá? O 14 diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Isso aqui também é um tema importante. Falar de sal e falar de monte, tá? Falar de sal e falar de monte. E falar de luz. É sal, monte e luz, tá? Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. O grande problema é porque as pessoas estão confundindo, né? Tá na luz ou não, estão confundindo aí esse processo, essa chamada. Porque muitos pensam que estão na luz, mas estão praticando algumas coisas, né? E a gente vê que a dificuldade, pelo menos da maioria, é de servir a Deus, de ser verdadeiramente cristão, tá? Eu lembro que o apóstolo Paulo, ele, quando tinha se convertido, caiu do cavalo, aquele processo todo, que Cristo foi até ele: olha, Saulo, Saulo, por que me persegue? Eu lembro que ele disse: quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu está perseguindo. Esse povo aí é tudo meu, né?
e ele se converte. E agora o que é que eu faço? Vai à rua chamada direita, aquele processo todo. Depois o próprio Cristo começa a instruir ele: olha, tu agora vai ficar no meio dos teus irmãos. E tá difícil hoje. Ficar unido está sendo difícil. Por quê? Porque os irmãos não querem viver em união. E Paulo, ele teve essa dificuldade. Quando ele se converteu, os irmãos que estavam ali em Jerusalém, que ele passou um bom tempo lá, sendo instruído, aprendendo, misericórdia, Senhor, e os irmãos não queriam viver em união. Não é à toa que hoje existem diversos ministérios e todos estão aí, né? Cada um servindo a Deus do jeito que pode, mas quando a Bíblia diz: quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, poucos vivem nessa fé, nessa união. Tá? Quão bom e suave, olha só o Salmo, ele explica: oh, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Hoje está mais para o irmão é da igreja fulano de tal, eu sou dessa aqui, essa aqui não visita ali, essa aqui também não visita ali, né? E assim vão vivendo e dizem que são cristãos, né? Sendo que cada um, lógico, tem o seu pastor, tem o seu bispo, tem o diácono, tem, né? E assim, eu acredito que nós todos devemos nos respeitar a cada dia. Só que a maioria não faz isso, tá? A maioria, infelizmente, não faz. E o que é que acontece? O que acontece é que cada um vai vivendo do jeito que pode, né? Cada um vai vivendo do jeito que pode. O grande problema é o comportamento, é como as pessoas vão levando a vida, né? Tem muitos que estão igual aquele louvor, né? Louvor não, aquela música, perdão. Aquela música que diz assim: deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Deixa a vida me levar. E assim, muitos vão vivendo do jeito que a vida está levando, e aí tá do jeito que está hoje. O sangue de Jesus tem poder, né? Bom, uma vez que o crente ele recebe essa justificação, tá? Por meio de Jesus Cristo, devem andar de modo digno da vocação a que foste chamados, certo? Isso será demonstrado através de quê? Da conduta, né? O seu viver diário. A palavra de Deus nos fornece inúmeros modelos para aplicarmos em nossa vida. Não é que você vá se vestir igual Pedro, não é que você vá se vestir igual Paulo, não é que você vá se vestir igual Cristo naquela época, né? Não, mas a roupagem aqui está falando de conduta. A roupagem aqui é nova, né? É a conduta, é a aplicação da palavra. E Paulo ele teve que passar um tempo ali no meio dos irmãos para aprender um pouco também, apesar dele já ser um doutor e estudou ali aos pés de Gamaliel e estava estudioso, estudando, e já sabia de muita coisa, né? Só que quando ele se converteu, ele tinha que se reunir com os irmãos, tá? E essa reunião, o mais difícil hoje em dia, queridos, é essa reunião com, né, os irmãos, essa confraternização, essa verdadeira ceia que deveria acontecer no meio dos irmãos, tá? Então, quer dizer, a conduta do crente deve refletir a de uma pessoa transformada, né? Que foi lapidada pelo poder do Espírito Santo, né? E assim vai.
somente por meio da palavra de Deus é que iremos saber se o comportamento do crente, do cristão, é correto ou não. Se ele estiver fora da palavra de Deus, né, haja visto que ele precisa buscar essa conduta, tá? Ele precisa. E como é que ele vai conseguir? Através da palavra de Deus. Não existe outra forma, né? Existe o caráter, amém. Existe as religiões, amém. Mas como é que a gente vai aprender mais princípios, né? Como é que a gente vai saber se os nossos comportamentos estão corretos ou não? Quando elas batem, né, de forma gradual com a palavra de Deus, gradativamente, tá bom? Baseados nisso, irmão, nós vamos verificar aqui alguns princípios que, se forem seguidos, com toda certeza vão fazer a diferença no meio do povo de Deus, quando ele começa a praticar, tá bom? E colocar em sua vida e na vida das suas pessoas, né, das pessoas que estão em volta, e vai ter também uma grande necessidade de manter o exemplo, lógico, manter o exemplo, porque todo crente ele precisa ser exemplo, não é verdade? Para tantas pessoas, para tantos crentes, porque hoje em dia está se multiplicando de uma forma, né, muito grande, mas o entendimento de muitos estão atrofiando. Ou seja, eu vi uma irmã dizer assim: irmão, não precisa de sabedoria, não precisa de entendimento, de buscar tanta palavra, porque que adianta e tal. Irmão, quando a gente vive loucamente sem compreensão da doutrina, da palavra de Deus, tá? A gente vai viver só, como diz, né, os irmãos que dizem assim: irmão, é pelo Espírito, né? Tudo é pelo Espírito, tudo é dado pelo Espírito, mas não vai estudar não para ver, não vai buscar. Se a gente erra estudando, buscando entendimento, imagina não buscando. O que foi que Jesus disse? O meu povo erra, o meu povo perece por não conhecer a palavra de Deus. Veja bem os cultos de doutrina, como é que estão sendo frequentados, né? Culto de doutrina mesmo, eu estou falando de culto de doutrina, não é aquela palavra que vem diretamente só do pastor, só do bispo, não. É aquela palavra que vem direto do trono, direto da palavra, debulhada, esmiuçada, estudada, realmente, porque hoje em dia as pessoas estão com preguiça. Essa é a palavra certa. Preguiça de buscar a palavra de Deus. Aí Jesus diz: o meu povo perece por não conhecer a palavra. Todo dia, queridos, nós somos exortados pela palavra de Deus, né, como deve ser a nossa conduta, para que nós nos tornemos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, né, inculpáveis no meio de uma geração, né, pervertida e corrompida, né, como muitos estão se corrompendo e pregando por isso. Irmão, mas tem que ter isso, mas nós não devemos viver por isso unicamente. A palavra deve ser pregada, tá? Ensinada, tá bom? A gente precisa viver no meio desse povo que está corrompido, pervertido, né? Na qual a nossa luz precisa ser como um luzeiro no meio do mundo, né? Filipenses capítulo 2, versículo 15, tá? Capítulo 2, versículo 15, né? Aí a partir daí a gente vai ter aquele entendimento, irmão. Qual é o nosso serviçal? Qual é o nosso chamado? O que é que a gente precisa fazer? Se eu sou a luz do mundo, para que serve ser o sal do mundo e ser a luz do mundo? Eu vou ficar escondido?
Vou ficar todo o tempo me escondendo, me precavendo do meu serviço, do meu chamado, da obra de Deus? Não. Você vai ser instruído pela palavra, né? Como o apóstolo Paulo, ele instrui princípios sadios de como deve ser o comportamento do cristão em várias áreas, tá? O crente deve manter um padrão exemplar de conduta para que em tudo Cristo venha a ser glorificado. Glorificado, certo? Deus está sendo glorificado na sua vida através da sua conduta, o seu caráter, o seu comportamento. É isso. Você está enganando alguém? Está passando a perna em alguém? Está devendo e não está pagando? Né? Está falando mal de alguém? Está jogando imagens alheias nas redes sociais e denegrindo a imagem dessa pessoa? Então você não está servindo o padrão cristão, o padrão da palavra, certo? Primeiro, somos instruídos de que o eu, né, aquilo que realmente eu sou, deve ser sacrificado, o meu ego. Não faremos mais a nossa vontade. Lembra da oração do Pai Nosso? Que ele diz: e assim seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nessa hora aí vai ser quebrado o padrão do ego. Aquele negócio de dizer assim: ah, Senhor, faz aquilo. Eu até postei no YouTube, tá? No meu canal, quem quiser depois pegar aí a descrição, tá? Coloquei lá, e estava lá, os padrões, né? O ego, quando as pessoas estão orando muitas vezes, acha que Deus, ele precisa fazer tudo o que ela pede, né? O Senhor faz aquilo, e pega no colarinho do Espírito Santo e começa a chacoalhar, e começa a dizer: Senhor, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, e não se exempla, não pega a oração padrão que Cristo deixou: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quem está entendendo aí, né? Glória a Deus. Então, é bem difícil hoje em dia, tá? É bem difícil. Por que é difícil manter esse padrão? Por quê? Porque nem todo mundo quer, tá bom? Nem todo mundo quer. Infelizmente, nem todos querem servir esse padrão, pegar esse padrão. Nós somos, sim, a luz do mundo, sim, e devemos ser exemplo, sim, com certeza, querido, com certeza, certo? Temos que sacrificar o nosso ego? Sim. Sacrificar, querido, o sacrifício, ele é algo que por natureza nós não estamos acostumados a fazer, né? Custa muito sacrificar, mas é necessário. Sacrificar o que, irmão? Os desejos carnais, a nossa carne, o nosso eu, o nosso ego, não é verdade? Se você quer manter esse padrão de ser luz do mundo, então deve ser realmente diferenciado aí esse propósito, tá? Então nós vejamos o seguinte, que olha só como é que fica a nossa relação com Deus, certo? Por exemplo, a conduta cristã, ela está baseada em ter-se uma atitude certa com Deus, uma maneira correta de agir. A atitude com que fazemos o quê? Realizamos, recebemos as coisas, demonstrando o nosso nível de espiritualidade com Deus, né? Para as pessoas. Está feita, irmão. Essas coisas são feitas em demonstração, tá? O crente que foi justificado por Cristo na palavra, ele deve procurar viver uma vida de santidade. Essa santidade a gente não busca, não é de um dia para outro. As coisas vão sendo sacrificadas um dia após outros, gradualmente, e assim vai acontecendo, tá? Nas primeiras vezes, né,
é importante nessa etapa, já falando de conduta cristã, né, se apresentar a si mesmo a Deus como sacrifício vivo. Sacrifício vivo, irmão? Sim, senhor. O sacrifício, ele é algo que precisa acontecer em nossas vidas. Acontecer em nossas vidas. Irmão, isso pode acontecer? Sim, pode. Pode acontecer, sim, senhor. Gradualmente. Gradualmente. Todos os dias. Todos os dias. A pior coisa que existe é a gente lutar contra o nosso eu, a nossa própria carne, a nossa própria vontade. Não é verdade? É difícil. Mas acontece, tá? Acontece que muitas vezes a gente consegue. Ok? Consegue ou não? Sim, consegue. E a gente consegue também sacrificar nossa carne, o nosso desejo? Consegue. É difícil? É uma luta? Sim, é uma luta. É todos os dias, tá? É todos os dias. E assim a gente vai vivendo, tá? E não é fácil. É todos os dias, né? E a gente vai procurando, queridos, se manter em pé, tá? Isso significa que por meio de nossas forças não somos capazes de realizar alguma coisa, tá? Vamos comparar aqui Romanos 12, tá? Romanos 12, o versículo 1 e 2. O que é que a Bíblia diz? Que nós precisamos o quê? Transformar o quê? A nossa mente. Por meio de quê? Do nosso corpo. Sacrificando. A comparação é tão grande que a Bíblia vai dizer que nós somos templo e morada do Espírito. E o Espírito, ele processa dentro de nós. O que ele processa? O que é que ele processa? Né? O que é que ele vai processando dentro de nós? O que é que ele vai processando? Tá? Então é isso. Como por um ato de rendição a gente deve se render, nós precisamos alcançar o poder da cruz, né? Sacrificar, crucificar a carne para uma vida separada, né? Assim agora é um ato semelhante que nós entramos de serviço a Deus, tá bom? De serviço a Deus. Irmão, é difícil? É difícil. Não é fácil. Quando Cristo diz assim, olha, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, porque o negócio é sério, tá? Não é você que deve se engajar no meio dos outros e servir o padrão das pessoas, sendo que essas pessoas levam uma vida leviana, tá? Mas precisamos o quê? Levar uma vida de santidade, tá? Aí as pessoas dizem, irmão, eu preciso ficar o tempo todo dentro do templo. Não, vós sois o templo. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Vós sois o templo. Vós sois o templo, tá? Vamos lá. A atitude de prontidão para qualquer serviço que Ele queira de nós, que Cristo queira de cada um de nós, né, são as nossas atitudes, tá? Ele espera isso de nós, tá? Atitude, prontidão. Quem está pronto? Irmão, eu estou pronto, eu quero pregar ali, eu quero pregar acolá, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E a vida está sendo separada para Deus, né? Está fazendo realmente para Deus. Você vê bem que as pessoas, elas são magoadas e elas querem logo sair do ministério. Esse é o primeiro ponto. E que deve, assim, a gente precisa se precaver, né? Porque sair da igreja, entre aspas, que a igreja, né, é eu e você, quer sair do ministério por qualquer besteira, por qualquer picuinha, aí vai para outra ali, para outra lá, não vai se firmar em nenhuma. Não está se firmando nem na palavra, vai se firmar no ministério, né? Então,
Assim, os nossos atos, né, tornam uma atitude constante, né, de toda a vida, sempre se rendendo, desejando e esperando fazer a vontade de Deus, tá? Que nós temos que seguir esse padrão de Romanos capítulo 12, do 1 em diante, né? Que nós precisamos fazer não a nossa vontade, tá? Aí a gente precisa entender também o seguinte: as aplicações, querido, de se apresentar a Deus, como é que funciona? Ela precisa ser voluntária. Não precisa ninguém estar pressionando. Ela precisa ser voluntária. E você precisa estar consciente. Precisa fazer porque você sentiu que está preparado. Não, eu vou me precaver, agora eu vou me resguardar, agora eu vou me separar para isso aqui. Tá? E é assim que funciona. Tá? Deus deseja que nos apresentemos, ou seja, que nós venhamos apresentar o nosso corpo. Isso cabe a cada um de nós. Não é uma obrigação, mas isso implica necessariamente em viver de acordo com a vontade de Deus. Não é que ninguém vai ficar te obrigando, tá? Não. Se não se apresenta o corpo voluntariamente, o resultado é só derrota e falta de fruto. Ah, irmão, só fiz isso porque fulano mandou. Eu só fiz aquilo porque ciclano pediu. Aí vai ficar passando na cara do pastor, na cara do presbítero, do dirigente da igreja, da regente, do presidente de mocidade, e assim vai, de senhoras. Entende? Quando a gente faz por obrigação, aí a gente tem um resultado que não é muito bom. Tá? Resultado esse que é só derrota e falta de fruto. Né? E a gente precisa buscar os frutos. Tá? Não é por obrigação, mas isso é uma questão pessoal. É uma questão sua, uma questão minha. Tá? Cada um deve apresentar o seu próprio corpo, não do seu amigo, do seu irmão, mas o seu. Né? Eu tenho que apresentar o meu corpo, não de sua namorada, da sua esposa. Olha, eu tenho que fazer isso, você vai ter que fazer também. Não. Nem de filho, que tem gente que quer passar o seu chamado para o filho. Ó. Cada um tem o seu chamado. Né? Tem gente que pega tanto no colarinho dos filhos assim, diz, olha, eu sou pastor, você vai ser pastor também. Não, querido, o chamado é seu. O chamado é meu. Tá? Isso é uma questão pessoal. Pai, mãe, namorada, esposo, marido, pá. Tá? É sacrificial. Sem sacrifício não há recompensas. Sem um sacrifício vivo não existe conquistas e vitórias espirituais. Tá bom? E outra, viu? Romanos 12, do 1 até o 2, está falando de culto racional. É racional, querido. Não é uma entrega de qualquer forma. Você não está servindo a qualquer Deus. Sabe? Não está servindo a um deusinho pequeno. Você está servindo a um Deus grande. Ou seja, não é uma entrega insensata, mas uma entrega de razão. A pessoa sabe exatamente o que está fazendo. É um culto prestado pela mente e pelo coração. Porque tem gente, querido, que pensa que cultuar a Deus é só quando a gente senta no banquinho da igreja, na cadeirinha da igreja, do ministério, e você vai, agora eu vou adorar a Deus, aí vou cultuar a Deus e fecha os olhos lá, aí canta, louva. Não. Certo? Qualquer serviço prestado a Deus pela mente e pelo coração, com toda certeza, Deus ele vai receber como cheiro suave as suas narinas. Com toda certeza. Querido, é porque
eu estou na igreja e é só aqui que eu estou servindo. Porque é assim que acontece. Tem gente que é crente só dentro do ministério. Vê dentro de casa para ver. Né? Vê como é a sua conduta no meio da sua vizinhança, no meio da sua casa, lá no meio, entre os seus familiares. Como é que ele é conhecido, tá? Como é que ele vive, como é o seu padrão de vida. Veja lá, tem fruto ou não tem? Onde é que ele está buscando? Né? É um culto prestado pela mente e pelo coração. Tá? Coração, ó. Razão, emoção, serviço de Deus. Tá? Com toda certeza. O exemplo desta entrega, do total, né, do corpo, né, sem reservas, né, que quando nesta terra, quando nós estivemos aqui, quando Cristo também estava aqui, ele fez de tudo. Tá? Fez de tudo. Ele agradou ao Pai em todas as formas. Né? Está escrito. Ele não procurou fazer a sua vontade, sim a vontade do Pai. Ele foi o maior exemplo para nós hoje. Tanto crente dizendo que é cristão, mas não pega esse exemplo. Tá? Irmãos, o que é que acontece mais ainda quando eu estou em relação com Deus ou a nós mesmos? O crente não deve procurar estimar-se mais do que lhe é próprio, se sentiu tal. Sabe? Entende? Ser luz do mundo não é se sentir. Não pense nada de si mesmo, além do que convém. Tá? É uma ordem, viu? O apóstolo Paulo diz, olha, não pense nada de si mesmo, além do que lhe convém. Romanos 12, versículo 3. É uma ordem. Tá? Caso uma pessoa pense de si mesma, além do que lhe convém, com toda certeza começará a causar problemas e atrito entre os irmãos. Você já viu aquela pessoa que se sente, isso só está acontecendo por causa de mim? Se fosse eu louvando, as coisas iam ser diferentes? Deus só faria isso e aquilo se eu orasse? Deus só faria aquilo se eu pegasse no microfone para pregar, para fazer alguma coisa, algum tipo de serviço? Não, olha, não pense nada de si mesmo. Por quê? Causa problema, causa atrito entre os irmãos e entre o corpo de Cristo, a igreja, né? Pessoas assim, que tanto se orgulham, cheias de ambição e justiça própria, né? Logo entrarão em desacordo com a liderança, com o pessoal, com o povo, com os irmãos. Ao contrário, o crente que se submete ao poder do Espírito Santo sabe de suas forças e de suas limitações, do quanto ele precisa do Espírito Santo, tá? Para poder agir, para poder fazer. Ele sabe de suas limitações. Opa, eu só posso até aqui, o meu serviço é esse. Entende? Aí ele vai procurar o quê? Sempre buscar o auxílio de Deus para exercer o seu dom e nunca usar fora daquilo que lhe é cabível, né? Aí nunca ficamos mais úteis por servirmos em trabalhos para os quais não somos idôneos, tá? Aí a gente precisa prestar muita atenção. E em relação à igreja ela é orgânica e não uma organização. Isso aqui é algo muito importante, viu, povo? Irmão, a igreja, eu não vou citar nome de placa de igreja não, tá? A igreja fulano de tal, ministério tal, pentecostal tal, certo? É aqui que é a igreja. Não, a igreja é um organismo e não uma organização. Aqui nós podemos verificar o seguinte, que os crentes prestam seu serviço nas igrejas de Deus por meio dos seus dons espirituais.
Qual é o dom que você tem? Né? Vamos analisar algo. Foi feito com o corpo humano, que tendo muitos membros, cada um é diferente do outro. É assim que funciona? No entanto, é um que opera de uma forma e outro de outra forma. E a gente assim opera em conjunto para o aperfeiçoamento de todo o corpo, ou seja, de toda a igreja. É assim que o apóstolo Paulo lhe explica em 1 aos Coríntios capítulo 12, tá? Que cada um tem um dom diferenciado. Outros podem trazer salmos, outros podem pregar a palavra, outros prestam serviço dentro dos hospitais, o outro profetiza, o outro tem os dons de cura, e assim por diante. Assim o corpo vai se aperfeiçoando, né? Assim, deste modo, deve ser o corpo de Cristo. Muitos membros, muitas pessoas com diferentes qualidades, tá? Dons, personalidades, e assim vai. Mas todos devem agir para um só benefício, fazer o bem, para o bem comum, o aperfeiçoamento, como a gente acabou de dizer, e a glorificação do nosso Deus. Nenhum membro desse corpo deve procurar o que lhe é do agrado de si mesmo. Perdão. Mas sim o que vai beneficiar aos outros. A marca das obras das mãos de Deus é a diversidade, não é a adversidade, não é diversidade, não a uniformidade, tá? Assim é com a natureza, é assim também com a graça. E em nenhum lugar, mais do que na comunidade cristã, vamos falar assim de uma maneira geral, né? Não tem necessidade de ninguém fazer o que lhe é próprio, mas a marca é beneficiar a todos, tá bom? Ô glória! É tanto que tem muitos homens e mulheres, né? Das mais diversas espécies de origem, ambiente, temperamento e capacidade. É sério que a gente vai falar de temperamento mesmo? O negócio está sério. Temperamento, irmão? É, temperamento. O temperamento dessa pessoa, tá? Temperamento. Como é que está o teu temperamento, né? É verdade, a personalidade. Tem que ter a personalidade forte, né? E eu estava até estudando a falta de caráter. Ah, irmão, tem gente que tem falta de caráter. Não, vamos aqui dar um exemplo bem curto, tá? Não existe a falta de caráter, existe o mau caráter, existe o bom caráter. Irmão, fulano de tal não tem caráter. Ele tem. Ou ele é bem, ou ele é mau. Ou ele é bom caráter, ou ele é mau caráter, tá? Todos nós temos caráter. Não existe nenhum ser humano na face da terra que não tenha caráter. Ou ele tem mau caráter, ou ele tem mau caráter. Ok? Então, queridos, falando de graça, né? O que foi dado para nós, para cooperar em todo tempo, né? Cada crente em Cristo possui vários dons, tá? Tem gente que diz, eu só tenho um dom. Não, tem vários, querido. Isso aí buscar, tá? Esses dons foram concedidos com o propósito de quê? De edificação para cada um de nós e para a igreja e para o corpo, né? Que é a igreja, para fazermos o que lhe é necessário para que o corpo funcione, tá? Assim, dessa forma, com a união de cada um de vocês em torno de Cristo, o corpo vai funcionando tudo no seu padrão, né? Conforme a natureza
existe e manda. Paulo nos apresenta o trecho que diz, olha, 7 destes dons, indicando, né, Romanos 12, versículo 4 ao 8, fala, cada desses 7 dons, indicando assim uma perfeição. Olha, se vocês se reunirem aí, cada um fizer a sua função, vocês vão chegar a uma perfeição, a um corpo perfeito. É claro que o tanto de dons concedido pelo Espírito Santo não é somente 7, são vários, né? Como o apóstolo ele considera. Tem gente, irmão, só existe 12 dons. Aí outro, não, é só 9. Aí tem outros que dizem, o apóstolo Paulo ele tinha uns 9 dons. Não, ele cita os 9 dons. Ele não tinha os 9 dons. É um erro pregar dessa forma, né? Primeiro dom de profecia, ministração das verdades espirituais. É o primeiro dom, tá? Primeiro dom, de profecia. O segundo dom do ministério, que se refere ao serviço prestado ao mestre, ou seja, ao professor, ao mestre, ao pastor, ao bispo e assim por diante. Todo aquele que ensina, todo aquele que presta esse tipo de serviço. Aliás, que ensina não, que prega, porque o que ensina nós vamos citar aqui agora. O dom de ensino, explicação da palavra para o povo. Né? Explicação da palavra para o povo. Irmão, mas não está escrito aqui na palavra. Mas significa isso. Está aqui, está na palavra. Né? O dom de exortação é encorajamento para fazer o que é certo, chamando a atenção do povo a respeito das suas falhas. O quinto dom, a contribuição. Irmão, isso também é um dom, o dom de contribuir. Deve exercer com liberalidade, sem interesses próprios. Irmão, vou te dar esse pacotinho de arroz, esse quilo de arroz, esse pacote de café aqui. Eita, Deus vai multiplicar a minha, né? Não deve ser para mim, deve ser para as pessoas. Tá bom? Dom de exercer contribuições, né? O dom de presidir, aquele que presidencia, aquele que tem autoridade de presidir, é o presidente da igreja, o que vai chefiar, o que governa, o que faz o povo ser guiado, ou seja, um guia do povo de Deus, tá? Amém? E existe, irmão, isso deve existir? Sim, senhor, com todo respeito, tá? Irmão, existe pastor? Existe. Como tem de irmão, não existe pastor. Existe pastor, sim. Se não fora dessa forma, Deus não teria levantado os homens e mulheres de Deus que cuidassem do seu povo. Mas não está dentro da igreja. Eles estão por aí, no meio do mundo, pregando a palavra. Está aí nesse ministério, porque tem muito pastor verdadeiro também. Está buscando, está orando, né? Está servindo de guia para o povo de Deus e pregando a palavra com gratidão e com fervor e com a verdade, tá? O dom da misericórdia, cuidar dos necessitados, vai ao hospital, visita quem está passando fome, os presidiários, né? E tem vários dons, aí vai se multiplicando aí, Deus vai levantando pessoas aí, coisa boa, aleluia, tá? Com o intuito de que essas pessoas, elas são levantadas, né? Essas que têm o dom da misericórdia, de cuidar dos necessitados, de confortar, né? Dá um abraço no irmão. Ô irmão, não falte não, os cultos não. Vamos para a doutrina. Vamos para a igreja e abraça. Mas abraça mesmo, seja aquele abraço com falsidade não, né? Tá certo?
O apóstolo Paulo, irmão, ele apresenta uma série de exortação para cada um de nós. Esse modo de viver deve ser, esse modo de viver deve marcar a nossa conduta. Ou seja, eu e você somos exortados a praticar o amor para com todos sem discriminação. Irmão, é o branco, é o preto, é o negro, é o asiático, é qualquer um, tá? Qualquer um. Somente assim nós seremos capazes de ter uma conduta sem fazer acepção, né? Assim nós teremos uma conduta adequada perante as pessoas. E as pessoas não vão ter aquela desculpa, aquele fulano ali, aquele crente ali, faz junto. Já ouvi até dizer assim, aquele crente sem vergonha ali, ó. Sem vergonha, tá? Nós temos uma oportunidade de servir na sociedade que vemos a nossa com esses dons espirituais, tá? Sociedade. O crente deve viver uma vida digna perante os demais, né? Como diz, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Depois ele vai dizer assim, olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Mas antes de dizer isso, ele diz, vivei de forma digna do Evangelho de Cristo, tá? E é isso. O amor deve ser o que? O elemento que governa as nossas atitudes para com o nosso próximo. Se não tiver amor, nada serei, nada serve. Esse amor em nossos corações deve fazer que amemos uns aos outros com amor fraternal, não buscando honras. Irmão, eu estou tanto tempo no meio deles lá, mas eles não me levantam como presbítero, como pastor, eles não me ungem. Querido, misericórdia, tá? Misericórdia. A razão por que o amor de tão alta importância reside no fato de que o amor é o cumprimento de toda a lei. Quem ama, queridos, ele cumpre a lei, tá? É o próprio fundamento do Estado. Nenhum crente está isento da lealdade. Quem ama o próximo não fará coisa alguma em detrimento do próximo. Ao contrário, para com ele cumprirá tudo o que a lei exige. Aí o apóstolo Paulo diz, vocês sejam zelosos, sejam diligentes, sirvam uns aos outros, quer sejam espirituais ou não, mas sirvam, né? Quer sejam materiais ou não, sirvam, né? E tá difícil hoje, irmão, porque a gente quer o nosso próprio benefício, não é verdade? Não, é eu só faço isso se eu tiver algo em troca. O crente será fervoroso se praticar isso em sua vida, tá? A lealdade ao próximo, tá? Uma vida frutífera, levar uma vida de esperança para as pessoas. Olha, irmão, a vida daquele crente, ele é tão... um exemplo, viu? Ajuda, é prestativo, é servo do Altíssimo. A gente não vê ele em roda dos escarnecedores, não vê ele em roda, né? Não vê. E olha só, isso aqui, irmão, é ser luz do mundo. Tá bom? Queridos, nós vamos ficando por aqui. Ok? Já se passaram muitos minutos aqui, né? E a gente vai se despedindo. E eu quero agradecer ao Eterno pela sua vida. Quero agradecer
E logo logo nós vamos trazer mais lives, tá bom? Eu sou assim, eu sempre me comparo como um novo convertido, apesar de eu ser tão velho na fé, entre aspas, né? Mas cada dia sendo de novo, cada dia, né? E estou aprendendo coisas novas. Então eu quero agradecer a Deus pela sua vida, na minha vida. Me sirvam no Telegram, aliás, me sigam no Telegram, né? Me sigam no YouTube, vou deixar, o endereço está tudo aí, ó, na descrição desse vídeo, tá? E curtam, compartilhem, porque vai ser de suma importância, tá?